Achei algumas frutas. Olha só, achei carne. Calma, o papai e a mamãe estão procurando comida. Quem está de barriga cheia despreocupada até a comida boa. Mas, uma pessoa com fome, qualquer alimento é um banquete. A alma farta pisa o favo de mel, mas para a alma faminta todo amargo é doce. Provérbios 27 verso 7. Reflexão bíblica, a fome e o contentamento no espírito. O versículo de Provérbios 27 verso 7, apresentado em imagem, aborda um tema profundo que vai além das necessidades físicas, atingindo também as necessidades emocionais e espirituais. A alma farta pisa o favo de mel, mas para a alma faminta todo amargo é doce. Essa passagem reflete uma realidade universal. Quando temos em abundância, muitas vezes nos tornamos insensíveis ao valor daquilo que possuímos. Por outro lado, quem vive na necessidade aprende a dar valor até ao mais simples gesto de provisão. Número 1. A fome como realidade física e espiritual. No contexto literal, a fome retratada na imagem ilustra uma situação de escassez material. Famílias que vivem à margem, lutando para encontrar o mínimo para sobreviver, nos fazem refletir sobre a obrigação que muitos de nós temos de acessar alimentos, conforto e segurança diariamente. Essa realidade nos desafia a desenvolver um espírito de gratidão. Frequentemente, deixamos de valorizar o alimento, a água ou até mesmo a companhia de nossos entes queridos, pois nos acostumamos com a abundância. No entanto, o versículo também aponta para uma fome espiritual. Muitas pessoas hoje têm uma alma faminta, sedentárias de propósito, amor e conexão com Deus. O favo de mel rejeitado pela alma farta pode simbolizar a palavra de Deus, que muitas vezes é negligenciada por aqueles que estão espiritualmente elegantes ou apáticos. Já para o faminto espiritual, até mesmo um pequeno vislumbre de verdade e graça pode ser suficiente para transformar a vida. Número 2. Gratidão e contentamento. A lição central deste texto nos chama à gratidão e ao contentamento. Quando somos gratos, reconhecemos que tudo o que temos vem de Deus e passamos a valorizar o que muitas vezes consideramos trivial. Como diz Paulo em Filipenses 4 versículos 12 ao 13, sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e em qualquer situação. Assim, mesmo na fartura, devemos lembrar de Deus, não permitindo que uma abundância nos torne insensíveis às necessidades dos outros ou ao nosso relacionamento com o Senhor. Número 3. Um chamado à generosidade. A cena retratada na imagem nos convida a ser uma resposta às orações daqueles que estão na fome, seja física ou espiritual. Jesus nos ensina em Mateus 25 versículos 35 ao 40, porque tive fome, e vocês me deram de comer, tive sede, e vocês me deram de beber. Quando ajudamos os necessitados, operamos ao próprio Cristo. É um chamado à ação prática, doar alimentos, acolher quem sofre e, acima de tudo, compartilhar o Evangelho, que é o verdadeiro alimento para a alma. Número 4. O banquete de Deus para todos. Para Deus, qualquer alimento compartilhado com gratidão e amor é transformado em banquete. É interessante notar que, na Bíblia, Jesus frequentemente usava refeições para simbolizar comunhão e abundância espiritual. Na multiplicação dos pães e peixes, por exemplo, ele declarou que até mesmo o pouco pode se tornar muito nas mãos de Deus. João 6 versículos 1 ao 14. Assim, devemos confiar que Deus sempre proverá, mas Ele também nos convida a sermos instrumentos dessa provisão na vida do próximo. Número 5. Buscando o verdadeiro alimento. Por fim, é importante lembrar que o verdadeiro alimento que sustenta a alma é a palavra de Deus. Como Jesus disse em Mateus 4 verso 4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mesmo em meio à abundância ou à escassez, nossa maior necessidade é espiritual. Somente Deus pode preencher o vazio da alma faminta, oferecendo-nos a paz e o contentamento que o mundo não pode dar. Conclusão. Uma reflexão sobre o versículo e a imagem que nos lembra que devemos sempre valorizar o que temos, sermos generosos com os que têm menos e buscar um relacionamento profundo com Deus. Tanto no físico quanto no espiritual, sempre há alguém necessitado à nossa volta, e nossa missão como cristãos é ser resposta para essas necessidades. Que viver com gratidão, amor ao próximo e fome pela presença de Deus em nossas vidas. Só Deus conhece o futuro. Visto que ninguém conhece o futuro, quem poderá dizer o que vai acontecer? Ansioso para saber do meu futuro. Estou vendo aqui que você vai morrer pobre. Reflexão bíblica. Só Deus conhece o futuro.
Vivemos em uma época marcada por incertezas. O desejo de conhecer o futuro é algo que sempre acompanha a humanidade. Muitas pessoas recorrem a diversas práticas, como a consulta a vídeos, astrologia, cartas e outros métodos, na tentativa de obter alguma segurança sobre o que está por vir. No entanto, a Bíblia nos ensina algo muito diferente. Só Deus conhece o futuro. E Ele não apenas conhece, mas também governa todos os detalhes da história. Em Eclesiastes 8 verso 7, lemos: "Visto que ninguém conhece o futuro, quem lhe poderá dizer o que vai acontecer?" Esse versículo é um lembrete poderoso de que o ser humano é limitado em sua capacidade de entender e prever o que virá. Podemos desejar ou até tentar adivinhar, mas somente Deus sabe o que realmente nos espera. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Apocalipse 22 verso 13. Ele vê o quadro completo, enquanto nós só enxergamos uma pequena parte. O perigo de buscar o futuro fora de Deus. Buscar conhecer o futuro por meio de métodos ocultos não é algo novo. No Antigo Testamento, Deus anuncia ao povo de Israel contra a prática da adivinhação e feitiçaria. Deuteronômio 18 versículos 10 ao 12. Isso se deve ao fato de que tais práticas desviam nossa confiança de Deus e nos levam a buscar respostas em fontes que não são confiáveis e não têm o poder de nos oferecer segurança. Em Isaías 8 verso 19, Deus pergunta: "Por que consultar os mortos em favor dos vivos? Por acaso não devemos consultar o nosso Deus?" Este versículo nos lembra que só o Senhor é digno da nossa confiança e que Ele é a fonte da verdadeira sabedoria e orientação. Confiando no plano de Deus para o futuro. A Bíblia nos ensina que, embora não possamos saber o que nos reserva o futuro, podemos confiar em Deus que conhece tudo. Em Jeremias 29 verso 11, o Senhor nos conforta com estas palavras: "Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que esperais." Esse versículo revela que Deus tem planos para nós e que esses planos são de paz e não de destruição. Mesmo que não esperemos ver o que está à nossa frente, podemos ter a certeza de que o Senhor está no controle e que Ele tem o melhor para nós. Confiar no plano de Deus significa entregar a Ele as nossas ansiedades sobre o futuro. Em Mateus 6 verso 34, Jesus nos ensina: "Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal." Esse ensinamento nos lembra que nossa preocupação excessiva com o futuro é, em última análise, inútil. Em vez disso, somos chamados a viver com fé, sabendo que Deus cuidará de cada detalhe de nossas vidas. A sabedoria de planejar com humildade. Enquanto a Bíblia condena a adivinhação, ela nos encoraja a fazer planos para o futuro, mas com humildade e dependência de Deus. Em Tiago 4 versículos 13 ao 15, somos anunciados: "E agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucro. No entanto, vós não sabeis o que acontecerá amanhã. O que é a tua vida? Sois, apenas, como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Deveis dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo." Este texto nos lembra da importância de consideração de que nosso controle sobre o futuro é limitado. Planejar é sábio, mas devemos sempre submeter nossos planos à vontade de Deus. Quando dizemos "se Deus quiser", estamos reconhecendo que nossa vida está nas mãos do Criador, e isso traz paz ao coração. Não precisamos carregar o peso de tudo, pois confiamos na posse e na soberania de Deus. O futuro glorioso que Deus tem preparado. Além da nossa vida terrena, a Bíblia também nos revela o futuro eterno que Deus tem reservado para aqueles que nele definem. Em João 14 versículos 2 ao 3, Jesus nos promete: "Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria aqui. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for, e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estejais vós também." Essa promessa nos dá uma perspectiva eterna. Nosso futuro não se resume apenas aos dias que falamos nesta terra. Aqueles que colocam sua fé em Cristo têm a esperança de uma eternidade com Deus, onde não há mais tristeza, dor ou incertezas. Essa esperança nos ajuda a enfrentar as incertezas da vida presentes com confiança e confiança. Conclusão: descansando na soberania de Deus. Ao invés de nos preocuparmos com o que não sabemos, somos chamados a descansar naquilo que sabemos sobre Deus. Ele é fiel, amoroso e cuida de cada um de nós. A Bíblia nos lembra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8 verso 28. Mesmo quando o futuro parece incerto, podemos confiar que Deus está trabalhando em cada detalhe para o nosso bem. Lembrar que só Deus conhece o futuro nos liberta do peso da ansiedade e da necessidade de saber tudo. Isso nos convida a viver em fé e obediência,
sabendo que nosso Pai Celestial tem um plano perfeito e que Ele nos ama profundamente. Então, que possamos entregar nossas incertezas a Ele e descansar na paz que só Ele pode oferecer. Afinal, como disse o Salmo 46 verso 10, aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Falar é de graça. Mas o jeito que você usa suas palavras pode te custar caro. A sua maneira de falar seja sempre agradável e bem temperada com sal, a fim de saberdes como deve responder a cada pessoa. Colossenses 4 verso 6. A Bíblia nos ensina que a maneira como falamos e usamos nossas palavras é extremamente importante, pois tem um grande poder para construir ou destruir relacionamentos e até influenciar o ambiente ao nosso redor. Em Colossenses 4 verso 6, o apóstolo Paulo nos orienta: a sua maneira de falar seja sempre agradável e bem temperada com sal, a fim de saberdes como deve responder a cada pessoa. Essa passagem nos convida a refletir sobre o impacto de nossas palavras e como elas refletem a nossa fé e o nosso testemunho. Falar é um dom que Deus nos deu, e é gratuito. Ninguém paga para se manifestar. No entanto, embora as palavras sejam gratuitas, o modo como usamos pode ter um preço. Palavras ditas com dureza, raiva ou desprezo podem ferir profundamente, trazendo consequências sérias. É por isso que Paulo nos aconselha a temperar nossas palavras com sal, o que significa dar sabor a elas, tornando-las mais adequadas, úteis e edificantes. Assim como o sal é usado para realçar o sabor dos alimentos, nossas palavras devem ser usadas para abençoar, edificar e trazer graça aos que nos ouvem. Jesus também nos ensina sobre o poder das palavras em Mateus 12 versículos 36 ao 37. Eu lhes digo que no dia do juízo terão de dar conta de toda palavra inútil que tenham falado. Pois por suas palavras você será absolvido, e por suas palavras serão condenadas. Esse alerta nos lembra de que seremos responsáveis por cada palavra que sai da nossa boca. Muitas vezes, em momentos de raiva ou frustração, podemos falar sem pensar, e isso pode custar muito mais do que imaginamos. Laços familiares, amizades e até oportunidades podem ser comprometidos pela falta de cuidado com as palavras. Além disso, a forma como conversamos também reflete o que está em nosso coração. Em Lucas 6 verso 45, Jesus diz: a boca fala do que está cheio o coração. Nossas palavras revelam nossas atitudes, nossos pensamentos e o estado de nosso coração. Se há amargura, orgulho ou egoísmo em nosso coração, é provável que nossas palavras também carreguem esses sentimentos. Por outro lado, cultivamos um coração cheio de amor, compaixão e paciência. Nossas palavras serão como uma fonte de vida para aqueles ao nosso redor. Como cristãos, somos chamados a ser pacificadores, a promover o amor e a reconciliação. Isso começa com o uso consciente das palavras. Devemos nos lembrar de que uma palavra bondosa pode animar uma discussão, encorajar uma pessoa abatida e até mesmo dar esperança a quem perdeu a fé. Tiago 1 verso 19 nos dá um conselho muito prático: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Esse versículo nos convida a praticar a paciência e a escuta ativa, a refletir antes de responder. Se formos rápidos em ouvir e lentos para falar, evitaremos muitas situações de conflito e mal-entendidos. Por fim, orar para que o Espírito Santo nos ajude a controlar a língua é fundamental. Em Tiago 3 versículos 8 ao 10, lemos que a língua, nenhum homem a pode domar. É um mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede vitória e maldição. Essas palavras mostram que, sozinhos, não conseguimos controlar totalmente o que conversamos, mas, com a ajuda de Deus, podemos transformar nossas palavras em instrumentos de vitória. Orar exigir sabedoria e domínio próprio é um passo importante para honrar a Deus com nossa fala. Que podemos, então, buscar uma fala temperada e cheia de graça, lembrando que nossas palavras têm poder. Se deixarmos que o amor de Deus guie o que conversamos, seremos canais de paz e edificação para todos ao nosso redor, refletindo o caráter de Cristo através da nossa maneira de nos comunicar. Qual a sua opinião sobre o assunto? Deixe nos comentários.
Você ainda não se inscreveu no canal? É só clicar no botão abaixo inscrever. Deus abençoe sua vida.